E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Elvis Davantel, criador deste canal Direito dos Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos, de economia, de tecnologia, de política, de uma forma diferente, sem enrolação e sem aquela linguagem que ninguém entende. Sabe o economês, o juridiquês que é falado que as pessoas não entendem? Então aqui a gente tenta transformar essa linguagem de forma fácil para você entender, beleza? Fique comigo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo ao final se você gostou, e se você já é inscrito, você sabe que o conteúdo é de qualidade, já pode curtir no início. E esse vídeo nós vamos tratar a respeito da continuação do vídeo anterior que nós falamos como El Salvador conseguiu acabar com a sua violência. Aqui é a parte 2. Recomendo fortemente, se você não assistiu a parte 1, volta lá e assiste depois de assistir esse vídeo, que é uma complementação da primeira. Pois bem, galera, na primeira parte eu falei que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, em pouco tempo conseguiu acabar, simplesmente, realmente, conseguiu reduzir drasticamente os níveis de violência do país da América Central. E eu expliquei da forma simples como ele fez isso, ok? Novamente, se você quiser saber, vá lá e assiste. E eu deixei para esse vídeo falar sobre como ele vai enfrentar os desafios econômicos deste país, que por anos ainda continua sendo, mas já foi muito mais pobre, uma economia mais forte, mais rica e próspera, que é, com certeza, você já imaginou isso, está imaginando isso, é o objetivo de qualquer nação, se tornar mais próspera, mais rica, enfim. Como ele vai conseguir isso e superar diversas críticas que têm sido feitas em relação ao seu governo, que é diferente. E vamos lembrar, tudo que é diferente realmente é criticado também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sobre tudo isso e muito mais, logo depois da vinheta. Então, pessoal, o Bukele, sem dúvida alguma, ele tem se mostrado um sujeito, um governante diferente. Isso eu não tenho dúvida. Além do jeito despojado dele, ele não usa terno, gravata, essas coisas, ele foi uma linha de raciocínio diferente da linha ocidental, da linha global, né? Enquanto o mundo afora está adotando políticas, por exemplo, de desencarceramento em massa, de penas alternativas de punição, principalmente no Ocidente, o que não estão dando certo, ele foi na contramão e foi na questão da segurança pública e carcerou os criminosos, e com isso ele diminuiu drasticamente os níveis de violência. E ele foi tão aprovado no seu governo que ele teve quase 90% de aprovação popular, gente. Então é muita coisa. Eu falei no vídeo passado também que não se discute a lisura do processo eleitoral, tá? Não se discute isso, nem mesmo os seus opositores questionam a ampla, esmagadora aprovação popular do Bukele no país, né? Mas agora ele está com outros desafios. Por exemplo, a partir do momento que a segurança pública deixou de ser o grande risco para o país, o grande problema do país, na verdade, como nós temos hoje no país, talvez o nosso maior problema hoje seja no Brasil a segurança pública. O deles parece que não é mais, parece que controlou bem, né? Afinal, a taxa de homicídios hoje de lá é muito, muito menor que a do Brasil, só para você ter uma ideia. Novamente, se não assistiu, vá lá e assiste que eu explico melhor. E agora ficou que desafio? Desafio da economia. Todo país que supera a questão da criminalidade, que é uma barreira importante a ser vencida, até mesmo que um país possa estar com o caminho aberto para crescer economicamente. Pois, afinal, quem pensa em crescer, em investir no país, em desenvolver economicamente no país que está em caos de violência? Ninguém, né? E nisso, parece que o caminho ficou aberto. No entanto, pessoal, todavia, há uma série de pontos que muitos criticam no Bukele. Por exemplo, a sua política diferente, heterodoxa, referente à sua parte fiscal, o fez se tornar único. Ele é um presidente que adotou medidas muito diferentes dos demais. Por exemplo,
Ele foi na contramão de quase todos os países do mundo e abriu mão de uma moeda soberana, de uma moeda estatal própria. Ele dolarizou a economia do país, sim, dolarizou e instituiu como moeda oficial do país uma moeda independente de governos, o Bitcoin. Ele instituiu o Bitcoin como uma moeda oficial de El Salvador. O que é o Bitcoin? Uma moeda digital descentralizada à prova de balas de intervenção estatal. Então, o que o Bukele fez? Colocou a economia do país lastreada numa moeda digital que não tem controle estatal. Então, ele foi extremamente ousado. Veja bem, novamente, quase todos os países adotam uma postura justamente oposta, que é centralizar a política monetária do seu país. Bukele fez o contrário. O contrário, pessoal. Ele abriu mão do controle monetário a partir do momento que ele decidiu adotar o Bitcoin como sua moeda oficial e permitir a dolarização em massa do país. E muitos dizem que isso foi uma medida errada. Ele considera certa, também há aqueles que defendem essa medida. Será que ela foi tão ruim mesmo, pessoal? Vamos parar para pensar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar rapidamente que El Salvador é um país que foi pobre por décadas, miserável, arrasado pelo tráfico de drogas, sem uma economia forte, baseada na economia agrícola, como é o Brasil. Só que o Brasil ainda tem indústria, tem uma cadeia de serviços forte, né? E lá não, lá sempre era baseado na exportação agrícola. Continua sendo, o maior produto exportado do país continua sendo um café, só que houve crescentes aumentos de exportações de produtos agrícolas do país, o que trouxe um avanço econômico do país. O PIB do país cresceu mais de 10% em 2021, né? Ou seja, foi um crescimento bem considerável. Ou seja, o país está, nesse momento, em crescimento econômico, pessoal. Não é certo falar que a economia salvadorenha estaria em recessão. Outro ponto importante que fortalece a economia do país, que é preocupante, que boa parte dos recursos que entram no país, pessoal, são de origem dos emigrantes salvadorenhos que vão para outros países para ganhar dinheiro, principalmente nos Estados Unidos. E eles mandam dólares para os seus familiares, seus parentes em El Salvador. Isso é preocupante, porque você não pode depender de recursos enviados de imigrantes, né, dos emigrantes, né, dos imigrantes de fora, não é verdade? Não é uma medida de economia muito saudável para um país. Isso realmente eu acho que as críticas são justas nesse ponto. Além da deficiência do país, da dependência do país na questão de exportação de commodities, também preocupa. O país tem que buscar uma alternativa econômica mais forte, até mesmo porque o Salvador é um país pequeno, né? Um país que tem que procurar atrativos de outras fontes. E aí eu já começo a lançar os desafios que o Bukele tem, né? Porque Bukele ele tentou obter financiamentos perante o Fundo Monetário Internacional, o FMI, só que o FMI está meio que pegando no pé de El Salvador e do Bukele. Por quê? Porque eles estão implicando com a adoção do Bitcoin como moeda oficial. Eles estão alegando, o FMI, que o Bitcoin oscila demais e não seria seguro, etc. Eles estão criticando essa medida do Bukele com relação ao uso do Bitcoin como moeda oficial e de uso de reservas do país nessa criptomoeda. No entanto, pessoal, embora seja uma medida realmente diferente, o Bitcoin, nos seus 15 anos de existência, tem se revelado um ativo bastante resiliente a crises. É um ativo que teve um crescimento de mercado muito grande. É lógico, ainda cedo para poder se comemorar muito, porque o Bitcoin, conforme eu falei, tem apenas 15 anos de existência, é verdade. Mas nesse curto período de existência, o Bitcoin se demonstrou um ativo muito forte, né? Ele já está na casa hoje de valor de mercado mundial de $1 trilhão, ou seja, ele tem muito mercado para crescer, né? E se a gente olhar pelo histórico do Bitcoin, isso favorece a tese do Bukele, tá? Porque o Bitcoin, conforme eu falei, ele cresceu muito exponencialmente nos últimos anos, embora tivesse tido uma queda acentuada, muito grande em 2022, pessoal, houve uma grande recuperação da casa dos 130%
em 2023, ou seja, o Bitcoin subiu muito em 2023, o que fez com que as reservas de El Salvador crescesse exponencialmente, porque se o Bukele colocou as reservas do país, ou boa parte delas, em satoshis, em bitcoins, naturalmente quando essa moeda ela cresceu, ela subiu muito, obviamente as mesmas reservas bancárias, reservas financeiras, né, vou dizer assim, que não são bancárias porque elas não estão em bancos, estão no blockchain da Bitcoin, na verdade, elas ascendessem muito, elas crescessem da mesma forma, obviamente. Se o Bukele não gastou esses satoshis, se ele não utilizou esses satoshis de uma forma indevida, eles estão lá e valorizaram muito, de fato. O grande desafio agora é se essa escolha do Bukele de utilizar a dolarização da moeda com a combinação do Bitcoin vai dar certo nos próximos anos, né? Tudo indica que pode dar certo, mas ainda não deu, tá? E outro ponto que é criticado por analistas, que a população de El Salvador, e nesse ponto eu concordo, era uma população muito analfabeta digital. Vou ser direto o termo aqui. Muito excluída de uma instrução formal tocante à tecnologia. Então, o Bukele fez propagandas em massa, tá? Inclusive gastou 100 milhões de dólares com propagandas incentivando as pessoas a utilizarem o Bitcoin e ainda por cima deu 30 dólares de bônus para cada adulto do país para utilizar o Bitcoin. Medidas louváveis, elogiáveis quando você pretende que alguém utilize o criptoativo, ok? Mas elas devem ser acompanhadas de uma educação digital mais completa. Por exemplo, você tem que ensinar para as pessoas noções básicas de segurança da informação, de criptografia, de tecnologia em geral. Não basta você dar bitcoins para uma pessoa que não entende nada. Não estou dizendo que uma pessoa que não entende nada não possa utilizar o Bitcoin. Tanto é, pessoal, que eu vou puxar o gancho e vou falar disso. Você que não entende nada de Bitcoin, você que não entende nada de tecnologia ou de economia, eu tenho uma notícia muito importante para você. Eu lancei o curso Bitcoin para Todos, que é um curso voltado para você que não entende nada de economia, nada de criptomoedas, nada de Bitcoin, nada, mas quer aprender a investir nesse importante ativo, a moeda digital mais segura já criada pela humanidade. Acesse aqui e busque informações sobre esse curso, pessoal, que está com valor ótimo, muito acessível. Você ainda pode parcelar o curso. Pessoal, o curso com 50 aulas está hoje na casa dos R$150. São 50 aulas, são horas e horas de conteúdo que você assiste quando e como quiser, pessoal. Não tem mais desculpa para você não saber como investir em Bitcoin. Não tem, pessoal. Acabou. Bitcoin para todos para você, pessoal. Não deixe de adquirir esse conhecimento que ninguém vai tirar de você, ok? Então, pessoal, eu falei que esse era o desafio do Bukele. Qual é? Educar a população salvadorenha para utilizar o Bitcoin. Se ela utilizar o Bitcoin em massa, com certeza o Bitcoin ganhará mais tração no país, né? As pessoas aprenderão não somente a usar o Bitcoin como uma forma de dinheiro, de trocas, como meio de troca de coisas, de serviços, de bens, de produtos, sobretudo, pessoal, também para acúmulo de poupança, para acúmulo dessa forma de capital, ou seja, a pessoa e vai poder sacar boas quantias no futuro, assim como ela faria com ouro, com o dólar e com outros ativos financeiros, tá, pessoal? Mas, pessoal, o que você acha? Você acha que vai dar certo essa adoção do Bukele em relação ao Bitcoin, o dólar? Dá a sua opinião aí. Você acha que ele foi ousado demais? Ou você acha que ele acertou justamente por ter sido o único que adotou esse caminho, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, já que o grande desafio do Bukele daqui para frente não será mais a segurança pública, mas a economia do seu país. Para o povo salvadorenho, eu torço pelo que dê certo, principalmente porque o Bitcoin realmente funciona muito bem, é inegável que o Bitcoin funciona muito bem, e eu queria muito que a população salvadorenha prosperasse, não somente em relação a ele, mas também em relação à questão da dolarização, porque afinal, o governo de El Salvador não vai cair na tentação de poder aumentar o lastro monetário porque ele não detém o controle do dólar. Então, ou seja, ele não vai cair na tentação de imprimir dinheiro
para aumentar a inflação do país. Então, nesse aspecto é uma coisa muito boa, pessoal. Então, pessoal, para não deixar esse vídeo muito longo, eu apenas dei um overview rápido, um resumo de como está a economia de El Salvador. Se você quiser saber mais meus vídeos, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e dar o seu like, pessoal. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque informação de qualidade você sabe. Não tem que ficar só para você, você tem que espalhar ela para que o mundo saiba, tá? Porque aqui a gente não está protegendo ninguém, ao mesmo tempo não estamos puxando bandeira para ninguém. Aqui a gente está falando apenas de valores como verdade e tradição, tá, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia até agora. Fique com Deus e até os próximos vídeos, pessoal.